E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de filosofia, a nossa quinta filosófica. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a filosofia de Platão, um cara que eu considero um dos maiores filósofos, maiores pensadores da humanidade, e que as ideias dele ainda continuam muito vivas. Então segue aí, você que vai fazer Enem, você precisa muito se apropriar das ideias de Platão. Então é o seguinte, em primeiro lugar, para a gente compreender a filosofia de Platão, nós vamos dividir em alguns pontos. Tá? Primeiro a sua metafísica, algumas partes, então eu vou gravar esse vídeo agora sobre a metafísica de Platão. Depois nós vamos cair na questão da ética de Platão, na política de Platão, na sociedade de Platão, o aspecto social de Platão. Mas para você entender muito bem isso, aí sim, cara, torna-se necessário que você entenda a metafísica. Ou seja, para que você se aproprie do conhecimento político de Platão, do conhecimento ético de Platão, do conhecimento epistemológico, né, assim, da ciência de Platão, é necessário que você compreenda a metafísica de Platão, porque tudo parte dessa compreensão que Platão tinha de mundo, de cosmo, de antropologia também. Né? Então vamos começar um pouquinho. Então o nosso primeiro momento é a metafísica de Platão. Em primeiro lugar, o que significa a metafísica? Né? Então meta significa além e física significa natureza. Dentro da filosofia, nós estabelecemos, por exemplo, questões metafísicas, são questões que nós dizemos assim, que são mais abstratas, que são mais universais, né? Que são mais universais, como por exemplo as ideias que nós temos sobre justiça, sobre felicidade, são questões universais, né? Ou seja, são ideias que estão na nossa cabeça, né, na nossa mente, né, que os racionalistas vão dizer são ideias inatas. Né? Esse daí é o pensamento de Platão, porque nós podemos dizer que Platão ele era um racionalista também. Né? E essas são as ideias, né, universais. Daí metafísica significa essas ideias mais universais que nós temos, né, que o Kant vai chamar de ideias a priori, que não necessita de experiência, né, que elas estão fixas aqui na nossa cabeça. Bem, elas estão na nossa mente. Então, em primeiro lugar, isso. Legal? Veja, na metafísica de Platão, ele entendia, ele faz a distinção de dois mundos dentro da cosmologia. Então, na cosmologia de Platão, existiam dois mundos. Um mundo metafísico, veja, que está para além desse mundo, que ele vai chamar de mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas, que está lá em cima. E o mundo sensitivo, que no caso seria esse mundo. Esse mundo sensitivo, ele é o mundo perecível, ele é um mundo que um dia vai acabar. Ele é um mundo que está em constante movimento. Já o mundo metafísico, ele é um mundo onde as formas perfeitas estão fixas, elas têm uma identidade. Na realidade, galera, o que Platão quer com isso? Ele quer resolver um problema de dois filósofos pré-socráticos. Heráclito, de Éfeso, né, que admitia, que defendia a tese de que o mundo estava em constante movimento, então existia uma mutabilidade no mundo, e Parmênides, que dizia que o mundo era imutável. Né? O mundo era imutável, ou seja, a essência das coisas não mudava. Então veja, Platão é um pouco discípulo indireto desses dois filósofos, mas muito mais discípulo indireto de Parmênides, porque Platão concorda com Parmênides. Platão vai querer resolver esse problema de uma essência imutável, uma coisa que não muda. O que muda são as suas aparências. Então Platão não encontrava aqui
nesse mundo que é perecível, lugar para isso. Por quê? Porque se você for ver, as coisas realmente elas estão em movimento. Elas estão se movimentando sempre. E com isso eu não tenho uma identidade. Por exemplo, eu não posso confiar na justiça. Eu tenho uma ideia de justiça que ela é uma ideia perfeita, está na minha mente, está na minha cabeça. Mas quando eu vou para a prática, né, no meu dia a dia, né, eu vejo que essas coisas são o quê? São muito circunstanciais. A justiça ela é muito circunstancial. Eu não posso me apropriar da felicidade. A felicidade, eu tenho uma ideia perfeita de felicidade. Mas eu não posso ser 24 horas, 365 dias, ou a minha existência toda feliz. Não dá para fazer isso. Não dá para ser desse jeito. Então Platão ele quer realmente mostrar que existe um mundo onde todas essas ideias universais que nós temos na mente, na alma, como a ideia de felicidade que eu acabei de falar, como a ideia de justiça, como a ideia de bem, de belo, ela se encontra em uma forma imutável. Só que em um outro plano, em um outro mundo, que esse mundo será o mundo das ideias ou o mundo das formas perfeitas. Aqui eu não posso ter, porque eu não posso me apropriar dessa ideia, eu tenho apenas uma mente, na mente tudo isso, mas eu não posso me apropriar disso, porque aqui tudo flui, tudo é movimento. Então veja, Platão era um cara angustiado com relação a isso. Platão era um cara angustiado. E se nós formos parar para pensar, isso nos leva também a conceber que nós vivemos em um mundo muito incerto, de muitas incertezas. Que nós criamos expectativas na nossa vida, seja ela profissional, seja ela de relacionamento com o outro, mas nós criamos uma certa expectativa que nem sempre nós vamos poder abraçar. Isso mostra o quanto nós vivemos em um mundo das incertezas. O Edgar Morin, filósofo contemporâneo, ele fala isso, né? Ele tem inclusive um capítulo só destinado a isso, de um livro dele, que é A Cabeça Bem Feita, onde ele fala realmente do mundo das incertezas. Né? Esse mundo que nós temos que conviver a todo momento, que nós não podemos abraçar a felicidade por inteiro, nós não podemos abraçar a justiça por inteiro, a beleza por inteiro. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, hoje, você pode até retardar a velhice, tentar vencer a velhice. Tentar vencer. No entanto, a velhice ela vai chegar. E quando ela chega, ela leva toda a beleza física que você tem. Leva com ela. Né? Então essa pele durinha, bonitinha, né? Legal, isso daqui vai por águas abaixo. Né? Hoje, por exemplo, nós temos no conceito de estética, por exemplo, nas questões de estética, vários cremes, né? Cirurgias para lá, para corrigir determinadas coisas no rosto, ou até mesmo no corpo por inteiro, mas que, sabe, não vai vencer nunca. Não vai vencer nunca. Mesmo porque a energia que está no corpo, ela também vai embora. Então, é diferente quando eu tinha 17 anos para hoje, quando eu tenho 54 anos. A energia é completamente diferente. Né? E essa velhice, nesse caso, a fase, a terceira idade, quando ela vai chegando, ela vai te levando também essa potencialidade que você tinha, toda essa potência, toda essa vontade que você tinha quando você tinha lá os 20, 30 anos, etc. Então, nesse sentido, Platão tenta resolver e ele se angustia com isso. Ele se angustia com isso aí. Né? Como também nós, se nós formos parar para pensar, nós também vamos nos angustiar com isso. Bem, a outra forma que Platão faz, a sua metafísica no caso, seria esse dualismo antropológico. O que seria um dualismo antropológico? Platão 2 divide o homem, né, a mulher, no caso, em duas substâncias. Uma substância superior, imutável, que no caso seria a alma, né,
e uma substância inferior, mutável, efêmera, que seria o corpo. Para Platão, a alma, ela é prisioneira do corpo. Ela está presa nesse corpo que está preso nesse mundo. O corpo é efêmero, ele adoece, ele falece, ele vai para a terra, e quando acontece isso, a finitude do homem, do corpo do homem chega, a alma não vai com ele. A alma sai desse corpo, se liberta desse corpo, como se fosse corpo, é como se fosse uma célula. E essa alma busca o seu habitat natural, de onde ela nunca deveria ter saído, que no caso seria o mundo das ideias. Então, de onde nós viemos? Nós viemos do mundo das formas perfeitas. E nós temos que voltar para lá. Nós temos que voltar para lá. Caso contrário, caso nós não retornemos ao mundo das ideias, então nós vamos voltar para esse mundo de novo. Aí entra a questão do processo da reencarnação. Da reencarnação. Muito é trabalhado no espiritismo. Então Platão, ele é esse filósofo que dá as bases também para o espiritismo. Uma vez que a alma não conseguiu entrar no mundo das ideias por algum motivo, ela tende a retornar. Ela tende a retornar. Veja, nesse sentido, Platão era um discípulo também indireto de Pitágoras. Só que Pitágoras, ele acreditava na transmigração de almas humana em outros corpos, ou seja, em outro corpo animal. Já o Platão não. O Platão, para ele, tudo que vive e respira tem alma. Tudo. O animal, o cachorro, o gato, tudo tem alma. Mas o que diferencia a alma humana das demais almas animais, dos outros animais, é que só o homem tem uma alma inteligível. Só o homem é capaz de aprender. É isso que diferencia. É isso que diferencia. Veja, professor Davi, como é que eu faço então para ficar eternamente lá no mundo das ideias e contemplar todas as formas perfeitas, como por exemplo de justiça, de belo, que é de amor, de felicidade? Como é que eu faço para ficar lá? Então, gente, é o seguinte, vejam só. Platão, ele também vai ser uma referência para as religiões, né? Principalmente para as religiões salvíficas, islamismo, judaísmo, cristianismo. Vejam que todas essas religiões, elas pregam uma salvação. Elas pregam também que esse mundo é um mundo passageiro, é um mundo mutável, e que nós estamos nesse mundo nos preparando para o andar de cima, para ir para o mundo das, que Platão vai dizer mundo das ideias, mas por exemplo, o cristianismo vai dizer céu, né, paraíso. Então veja, religiosamente, para você chegar a esse plano, a esse mundo de paraíso, de céu, de reino de Deus, você tem que seguir alguns critérios. E são os critérios da tua igreja, da religião que você faz parte. Por exemplo, o católico tem que participar dos sacramentos, tem que frequentar as celebrações eucarísticas, tem que praticar a caridade, tem que obedecer os mandamentos. Os islâmicos, nem tanto sacramentos, mas tem que estar muito fundamentado na palavra de Alá que está lá no Alcorão. Os judeus têm a questão dos mandamentos, e tem que estar fundamentado
né, muito bem ali naquele Pentateuco, na Torá, na lei. Veja, se você fizer tudo isso e for caridoso, praticar caridade, com certeza, de acordo com essas religiões, você tem uma boa possibilidade de entrar no reino dos céus, no paraíso, e de lá não voltar mais. Vai ficar lá. Tem muita semelhança, né, com a filosofia de Platão. O que Platão vai dizer? O desejo da alma é de voltar, de retornar ao mundo das ideias. Mas para isso tem um critério também. E qual é o critério de Platão? O único critério. Esse único critério é viver uma vida de acordo com a alma inteligível, com a alma de ouro, com a alma racional. Ou seja, pautar toda a tua existência na alma racional. Levar uma vida racional. Galera, olha como isso é interessante. Se você viver dessa forma, de forma racional, então você vai conseguir chegar ao mundo das ideias. O mundo das ideias. Caso contrário, você vai ter que descer. Né? E de uma certa forma, mesmo que você não tenha consciência que desceu de reencarnação, né, você vai estar se reparando. Porque você não viveu de acordo com essa alma racional, deixou se guiar pelas paixões, né? Então, na realidade, a grande batalha nossa nesse mundo que é efêmero, que é passageiro, né? Que é uma cópia de um mundo perfeito, no linguajar de Platão, é uma batalha tremenda entre razão e paixão. Você deve ser muito equilibrado nesse sentido. Ou seja, não se deixar levar pelos impulsos, não se deixar levar pelos sentidos, não se deixar levar pelas paixões. Pensar antes de agir. Pensar antes de agir. Se você fizer isso durante toda a sua vida, como se fosse possível, né? Com certeza, diz Platão, você vai chegar ao mundo das ideias. E lá você não vai mais contemplar as cópias que existem aqui, mas você vai contemplar as ideias verdadeiras, as formas verdadeiras. Sacaram aí, galera? Então, nossa primeira aula sobre a metafísica de Platão, o dualismo cosmológico de Platão, o dualismo antropológico de Platão. E na próxima aula nós vamos falar sobre a política em Platão, nosso segundo ponto, né? Que aí você vai entender, né, qual é o objetivo da política, e tudo está ligado ao mundo das ideias. Tudo bem? Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe, dê uma curtida aí, vamos ajudar o nosso canal. Valeu? Grande beijo para vocês, até a próxima.